Olá pessoal, sou o Robson Lima, estou fazendo aqui a leitura do meu versículo que meu filho achou legal e pediu para eu fazer. Então eu vou ler Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que mandou a vossa comida, determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais, ou seja, os próprios judeus? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, procedeis para com os teus servos. Ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. Gente, esse é o famoso jejum de Daniel, que desde a antiguidade o povo crente, preguiçoso, gosta de inventar moda com as coisas da Bíblia. Era obrigatório a visita ao templo de Jerusalém 3 vezes por ano, e as pessoas deviam levar as suas ofertas, seus bodes, suas ovelhas, seus cabritos, seus bois, dependendo do caso, suas pombinhas, levar sem mácula, sem defeito, ou seja, pelo caminho, pela trajetória, quem estava lá em Dan, que é bem distante, ou a tribo de Manassés aqui para trás, que tinha uma montanha imenso, mais um mar morto para atravessar, aquilo era terrível, horrível. Então, alguns desses animais tinham que ser protegidos. Se tivesse plástico bolha naquela época, seria enrolado em plástico bolha para não chegar arranhado no templo. Isso era difícil. Mas o povo deu um jeito. E como foi isso? Então, os próprios sacerdotes vendiam para o povo que devia trazer da sua casa a sua oferta, as ofertas. E assim facilitou-se a vida e colocou um amuleto no povo. O povo então deixou de obedecer à voz do Senhor para obedecer à voz do homem. Esse jejum de Daniel aqui, irmãos, por falta de estudo e por falta de leitura, o homem criou uma fantasia, principalmente agora nessas igrejas da quarta onda, porque já passou a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, e agora já estamos na quarta onda das igrejas pentecostais, neopentecostais, apostólicas, neoapostólicas, e enfim. E nós vamos criando amuletos para conseguir as coisas e para se equivocar e para se enganar. Um desses amuletos é esse jejum que esta igreja nova, agora, desses últimos dias, tem ensinado o seu povo. Gente, Daniel não jejuou nada, Daniel comeu foi muito. A única coisa que ele fez foi não se contaminar com a comida do rei. Veja bem, os judeus, eles eram excelentes agropecuários, excelentes agricultores, desde a época do Egito, faz muito tempo.
Eles eram especialistas em nutrição. Daniel sabia muito bem o que ele estava pedindo. A questão de Daniel é que ele não quis se contaminar, ele quis obedecer ao Senhor, mas ele tinha conhecimento para pedir uma comida que lhe fizesse melhor do que a comida que o rei estava oferecendo. Então, às vezes a gente quer dar volta nas coisas. A gente quer jejuar de chocolate, por exemplo. Eu não vou comer chocolate, Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta. Estou fazendo um jejum de Daniel. Mentira. Você está perdendo o seu tempo. Não faça isso. Vá ler a Bíblia. Vá orar. Vá falar com o Senhor. Muito bem. Daniel nunca jejuou para engordar. Ele tinha um cardápio diferente. Ele tinha uma comida, ele sabia muito bem o que ele comia. Ele pediu para comer legumes ou leguminosas. E ele sabia bem que esses alimentos iam limpar os seus órgãos. Você já notou que os irmãos adventistas do sétimo dia, eles sabem muito bem lidar com a nutrição? Então, se você quer engordar, tem uma alimentação. Se você quer emagrecer, tem outra. Se você quiser ficar livre da gripe, outra. Se você quiser ficar livre de uma infecção, outra. Muito bem. Portanto, os judeus superam os adventistas milhares de vezes, elevado à 10ª potência. Quando Daniel pediu para comer legumes, ele estava pedindo o que nós classificamos como legumes ou leguminosas, por exemplo, cereais e derivados. Feijão, ervilha, milho, pepino, raízes como batata doce, inhame, trigo, farinhas e pães, cebola, cenoura, azeitona, que nessa época não era classificada como fruta. E depois dos 10 dias que eles melhoraram a cor, a pele, melhoraram os seus próprios organismos, eu suspeito que algumas frutas foram acrescentadas em seu cardápio. Dessa sorte, nós então temos algumas coisas para pensar. Daniel nunca jejuou? Sim, Daniel jejuou. Mas ele não fez um jejum de algumas coisas. Ele não fez jejum de feijão. Ele não fez jejum de televisão. Ele não fez jejum de pão, jejum de café. Não. O jejum na época de Daniel era espelhado na história. Vamos ver como foi a história. Vamos ler aqui em Êxodos, capítulo 34. Êxodos 34 e versículo 28. Um camarada que com certeza Daniel estudou, um camarada que com certeza Daniel se espelhou, chamava-se Moisés. Esse camarada fez um jejum, e o jejum está descrito aqui em Êxodo 34 e versículo 28. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Este era um jejum que Daniel sabia, mas Daniel sabia para que fazer o jejum. Talvez um outro camarada que Daniel se espelhava também era Davi, porque Moisés e Davi eram estudados por todos. Todos, até hoje em Israel, admiram esses dois cidadãos, Moisés e Davi. Então, vamos ver como era o jejum de Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, que está escrito assim: Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 15. Escrito assim:
Depois que Natã foi para sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E esta criança caiu gravemente enferma. Buscou Davi a Deus pela criança e jejuou. Não fez jejum de chocolate, não fez jejum de uva, não fez jejum de arroz. Não, jejuou como era. E recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Os anciãos da casa foram ter com ele para o levantar da terra, mas ele não quis e não comeu. Isso era um jejum. Isso era um jejum que era feito. Esther, por sua vez, é claro, 80 anos depois de Daniel, também se espelhava na história. E o jejum que Esther propôs, que possivelmente propôs o jejum espelhado nos aprendizados de Moisés, de Davi e talvez do próprio Daniel, ela diz o seguinte, Esther capítulo 4, vamos ver a descrição desse jejum aqui, como que é um jejum de verdade e não esta palhaçada que as pessoas fazem. As pessoas fazem uma troca, facilitam, como aqueles sacerdotes que queriam facilitar a dificuldade de trazer os animais são e salvos das tribos mais distantes, né? Não precisa trazer não, gente, compra aqui, passa um preço bom, preço de primo. Muito bem, Esther, capítulo 4, versículo 15, está escrito assim: então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther lhe tinha ordenado. Certo, gente? Jejum é jejum. Comer, fazer uma restrição alimentar é uma bobagem. Se você quiser fazer, eu acho legal você não comer açúcar, você não comer chocolate, vai te fazer bem, mas espiritualmente não vai mudar nada na sua vida. Muito bem. Para que serve o jejum? Nós vivemos uma igreja hoje que não quer saber mais de ser pobre, não quer saber mais de tomar cibalena para dor de cabeça. Fica inventando conversinha fiada, fica inventando moda. Vende fronha de R$90 para o camarada dormir. Por que então a gente não ensina a verdade? Você quer ter paz no seu coração? Siga a palavra do Senhor. Você quer ter calma para dormir? Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Você vai dormir sem fronha de R$90, sem nada. Você quer ter uma casa abençoada? Faça a sua família servir ao Senhor. Não precisa comprar mezuzá e colocar nos umbrais da porta. Basta apenas você deixar de cortar a volta com amuletos e obedecer ao Senhor, obedecer a Deus. E aí você vai ver sua vida mudar. O jejum deve ter uma finalidade. Você não deve jejuar sem um fim específico. Muito bem. O objetivo deve ser claro. E tem uma coisa. O jejum é uma ferramenta para vencer lutas espirituais. Você pode ver em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 28. Marcos 9, 28 diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo?
respondeu-lhes: esta casta de demônios só pode sair por meio de oração e jejum. Pois então o jejum é para você ter ferramentas espirituais para agir no reino espiritual. Não é uma ferramenta de troca para você ter coisas materiais. Não serve para você arrumar emprego. Não serve para você arrumar namorada. Não serve para você trocar de carro. Não serve para você matar o patrão que te demitiu. Não serve para emagrecer. Não serve para engordar. Não serve para ficar rico. Não serve para encher a igreja de dizimista. Jejum serve para nós vencermos obstáculos que a gente não consegue transpor. Por exemplo, quando eu fico irado, se eu não consigo conter minha ira, eu preciso jejuar. Se eu preciso, no caso de Jesus, este demônio tinha um ritual para expulsar demônio naquela época. O demônio se encontrava com os sacerdotes e eles então diziam o seguinte, ou com os profetas, e diziam o seguinte: qual é o seu nome? De onde você vem? Então ele dizia o nome e aquele ritual envolvia dizer o nome daquele demônio para que ele saísse da pessoa. Este aqui era um caso impossível, porque o demônio era mudo, ele era surdo, ele se fazia de surdo, se fazia de mudo, que se você ler bem o texto, você vê que quando Jesus expulsou o demônio, ele saiu, e ele foi embora, e aquele menino ficou liberto. E Jesus então explicou para os seus discípulos: vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque lhes faltou uma ferramenta, lhes faltou algo espiritual. Então, se você quer comprar um carro, meu filho, deixa de preguiça, rapaz, vai trabalhar. Exatamente. Vai fazer um curso de inglês, vai fazer um curso de espanhol, vai fazer um curso para entrar numa faculdade. Não adianta você fazer jejum para trocar carro não, meu filho. Você quer arrumar uma namorada? Seja gentil. Você quer fazer a sua família feliz? Ensine a sua família a servir ao Senhor. Faça isso. Não precisa mesuzar. Se você ensinar a sua família a servir ao Senhor, o diabo jamais transporá os umbrais das portas da sua casa. Jamais. Muito bem. Então, faça isso. Faça jejum para você ser uma pessoa melhor. Se você sente rancor fácil das pessoas, faça um jejum para Jesus te ajudar a libertar-se disto. Se você tem dificuldade de perdoar as pessoas, faça um jejum para que o Senhor te ajude a vencer essa dificuldade. Este jejum é um jejum que o Senhor aceita, mas faça um jejum certo. Não vá fazer um jejum inventado aí pelas igrejas modernas, pelos apóstolos e pelos bispos e pelos sei lá o que mais que tem, bispo de bispo, apóstolo de apóstolo. Faça o jejum que está na palavra do Senhor. Se você não pode fazer jejum, não faça. Mas se você pode fazer e precisa do jejum como uma ferramenta espiritual, faça o jejum. Mas o jejum é assim, você não come e nem bebe. Se você for fazer mais de um dia, você bebe água. Este é um jejum. Agora, tenha objetivos claros. Objetivos espirituais. Se você vai fazer um jejum para trocar o seu carro, se você vai fazer um jejum para melhorar a sua vida financeira, eu te dou um conselho: faça um curso profissionalizante. Aprenda a falar inglês. Aprenda a falar espanhol. Faça uma especialidade em mecânica. Faça uma especialidade em desenho mecânico. Faça isso que você ganhará mais rápido. Deus vai te honrar com isso. Mas se você quer ser um crente melhor, com menos problemas espirituais, então você pode jejuar para que o Senhor te ajude a vencer as suas dificuldades. Eu espero que fique claro para você que este jejum de Daniel, que a igreja moderna faz,
não tem nada a ver com Daniel da minha Bíblia. Não tem nada a ver com a alimentação do Daniel da minha Bíblia. Nada a ver. Ele comeu muito bem. Ele escolheu as comidas para que ele se destacasse. Tanto que depois de 10 dias, o próprio guarda concordou com Daniel. Você pode conferir isso no capítulo 1 do livro de Daniel. O próprio guarda mudou a alimentação para a alimentação que Daniel sugeriu, para o cardápio que ele sugeriu. E quando ele foi ter com o rei, quando está escrito ali, passados dias, não são 2 dias, passaram-se 3 anos. Você não faz um jejum para emagrecer em 2 dias e emagrece, ou para engordar em 2 dias e engorda, ou para mudar o aspecto da sua pele, do seu cabelo. Foram 3 anos de alimentação separada por um especialista em nutrição, Daniel. Não só em nutrição, mas especialista em obedecer a Deus. Ele não quis a comida do rei, porque a comida do rei, antes de ser servida, era oferecida ao seu Deus, a Baal. E aí ele não podia se contaminar. E ele não quis se contaminar. E o Senhor deu graça nele que o seu pedido foi atendido. Muito bem, pessoal. Grande abraço no coração de todos.